não funciona. Não vai ver difração da luz numa janela. Vai ver em coisas pequenininhas. Por que em CDs funciona? Porque o CDs ele é todo fatiadinho. Se tu olhar ele próximo, assim, ele é todo cheio de ranhurazinha. Ele é cheio, uma coisa desse tipo aqui. Vamos desenhar de novo lá. Share, whiteboard. Vamos botar de outra cor agora. Vou botar um laranja. Um CD é uma coisa desse tipo, assim, ó. E daí ele é todo ranhuradinho, assim. E essas ranhuras aqui, elas têm na ordem de micrômetro também, do mesmo tamanho de um cabelo. Aproximadamente o quadradinho, vamos fazer em vermelho, aproximadamente esse quadradinho, vou fazer em preto para ficar mais claro, ele fica num tamanho de micrômetro também. Aí tu consegue difratar a luz. A luz está em nanômetro, 10 na menos 9, e o tamanho das ranhuras de um CD está em micrômetro, 10 na menos 6. Tu vê que é próximo, né? Mas ainda assim tem mil graus de diferença, vamos dizer assim, 1000 pontos de diferença. Clear all drawings. Stop share. Vamos voltar para lá. Então aqui a gente está falando da difração. Onde é que a gente percebe a difração da luz, né? A gente percebe na luz do sol. Porque, olha só, não é que a luz aqui é grande, tá? A fonte emissora é grande. Daí a gente vai gerar aqui algumas coisas as coisas de sombra que a gente conhece, chamado de penumbra, que é tipo uma sombrinha leve, e a umbra, quando a gente está completamente escuro. Quando é que a gente percebe isso? Se a gente tivesse com um projetor ou uma lanterna, aquelas regiões mais bem definidas aqui são chamadas de umbra, e as indefinidas são chamadas de penumbra. Que a gente pode dizer aqui que a gente na umbra está com uma cor preta, quase perfeita, porque não passou nenhum tipo de luz, não tem luz passando aqui, então a gente tem o preto, porque o preto é a ausência de luz. E aqui na penumbra, essa região de penumbra, a gente tem uma cor mais acinzentada, porque passou um pouquinho de luz. Então, a umbra é quando a gente não tem luz nenhuma passando naquela região. Então, essas regiões ficam bem definidas, né? Quando não tem a passagem de luz. E aqui a gente tem a penumbra, que é quando a gente tem um pouco de luz passando. E aqui a gente está vendo o princípio na luz do sol e o princípio do dia e da noite, né? O entardecer e coisa e tal. E a parte dos eclipses funciona assim também, quando a lua entra na frente do sol, que é esse caso aqui, completamente, tu gera uma região sem luz. Aí a única região com luz que tu observa é esse halo no entorno da lua, e a gente gera daí uma região de umbra, toda escura, sem passagem de luz, e uma região do halo chamada da região de penumbra. Bem propício para a parte de astronomia do vestibular, que cada ano cai mais, não sei porquê, completamente inútil. Não falei isso. Interferência da luz, daí é o próximo fenômeno. Eu vou depois mostrar uns videozinhos que trazem um pouquinho de cada um. Interferência é basicamente uma onda interferindo na outra. É quando duas pessoas estão gritando e tu não entende nada. A onda sonora de uma pessoa gritando, a onda sonora de outra pessoa gritando, as duas juntas, tu não observa nada, não entende nada. Só para voltar aqui, a gente tem essa formulazinha. Isso aqui define onde está a posição de cada uma das coisas na difração. A gente vai ter uma parecida na interferência. A gente tem aqui a posição de máximo, que é quando o ângulo aqui é o n, esse n vai ter um valor zero, o n representa a posição onde ela está. Lambda aqui representa o comprimento de onda, sempre está o y invertido. B, o tamanho da fenda, e esse ângulo θ, que é o desvio da luz para chegar naquele ponto. Então, aqui, essa aqui é a imagem que a gente observa. A gente tem aqui a primeira imagem de difração, a segunda, N1, N2, N3, o ângulo θ1, θ2, θ3, e eles sempre são uma multiplicação um do outro, porque a distância se mantém sempre a mesma. Esse ΔX aqui é sempre o mesmo entre as imagens. Então, a gente não teria problema. Aqui nessa imagem está como ΔY, porque aqui a imagem está assim, na vertical, e na imagem de baixo está na horizontal. Então, Y, X.
essa distância entre as partes centrais desses pontinhos é sempre a mesma. Então, daí esse delta sempre tem o mesmo valor e ele é crescente conforme a posição que tu tá. Então, se eu quiser saber a distância entre esse aqui e esse aqui, é 2 vezes essa distância aqui. Porque tu tá do 0 pro 2, então 2 vezes. Aqui tu tá do 0 pro 1, uma vez. Aqui tu tá do 0 pro 3. Então, como essa distância das partes centrais é sempre a mesma, se tu calcular a primeira, tu vai ter só saber qual distância tu quer. Eu quero 1, 2, 3, 4. Eu quero pro 4. Então, em vez de ter que usar o N4 aqui para fazer a conta, tu calcula com o N sendo 1 e multiplica por 4. Vai ser sempre o mesmo valor. Isso a gente vai ver daí na semana que vem. Tem umas continhas desse tipo para fazer. A interferência, então, ela tem também a sua imagem característica para a luz. Daí aqui essa é a formação. A gente não, vocês podem ver que aqui a intensidade na difração ela muda. Essa é a parte principal. A intensidade da difração ela está mudando. A parte central é bem mais intensa e a intensidade da imagem vai diminuindo. Na interferência não. A gente tem, na verdade, o que diminui é mesmo o tamanho, mas em termos de intensidade é muito próximo, assim, é muito parecido. E na interferência, vocês podem notar, especialmente nessa imagem de baixo, que a gente tem interferência construtiva, destrutiva. Destrutiva quer dizer que não tem luz. Construtiva, com luz. Destrutiva, sem luz. O que é a interferência? Quando a gente tem duas ondas se somando ou se subtraindo. Daí a gente consegue ver onde é que a gente enxerga isso no mundo real. Especialmente no som, a gente tem isso, e daí a gente tem interferência normalmente destrutiva, porque tu não entende nada quando duas pessoas estão falando. Tu tem interferência entre eletrodomésticos, né? Quando, sei lá, vocês já devem ter passado por isso, liga o liquidificador e daí dá uma interferência elétrica na televisão ou no celular. Vocês já devem ter ouvido, tá lá no computador, quando alguém vai te ligar, tu dá uns barulhinhos estranhos assim. Locais onde isso pode matar vocês, que é por isso que as pessoas pedem para vocês desligarem o celular quando vão entrar num avião, por exemplo, porque o sinal do celular, a onda eletromagnética do celular, interfere no sinal nos sinais eletrônicos do avião. Então, pode ter alguma pane nos sinais, tipo o radar parar de funcionar, GPS do avião parar de funcionar, e isso pode ser ruim, né? E daí eles pedem para tu desligar o celular ou deixar no modo avião, para que não tenha essa emissão de onda eletromagnética e não interfira com os equipamentos do avião, para que a gente não morra. Então a gente tem também na interferência, a gente tem essa equação que representa cada coisa. O Y é a posição dessa franjinha aqui, ó. Dessa franjinha positiva. O N é qual franjinha a gente está vendo. Então, essa aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta. E se tu tiver para a esquerda, é a mesma coisa. Primeira, segunda, terceira, quarta. Por quê? Que nem antes, a distância entre a central para a direita ou a central para a esquerda é a mesma. Então, se a gente for andar para a direita, é a mesma distância. Se a gente for andar para a esquerda, é a mesma distância. O X aqui representa a distância que está a distância entre a fonte emissora, que é a luz, para onde a luz está batendo, que a gente chama de anteparo. O A é a distância entre as fendas. E o lambda, de novo, é o comprimento de onda da luz que a gente está emitindo. Normalmente a gente faz isso em experimentos com laser na escola e na faculdade. Então tu consegue observar, daí fica tudo escuro, assim, tu consegue observar essas franjas bem bonitinhas. E mesmo esquema, a gente precisa para ter essas interferências com a luz, a gente precisa ter fendas próximas, com tamanhos próximos da luz, do comprimento de onda da luz. Isso aqui é chamado experimento de dupla fenda de Young. Vou escrever aqui. Vamos ajeitar esse slide. Não era isso que eu queria fazer. Continua xereando lá. A gente dá um ESC daí. Ok. Interferência. Dupla fenda de Young.
A gente já corrige aqui para não precisar. Ele é muito famoso, esse tal de Young, porque ele era tipo um médico, uma merda assim. E ele trabalhava com lasers porque ele achava que o laser ia ser uma forma de auxílio para a medicina, né? Então, e é de fato. Então a gente chama experimento de dupla fenda, não é duplas, é dupla fenda de Young. Por que dupla fenda? Porque tem 2 buracos. Por que tem 2 buracos? Para que a gente possa ter interferência da luz desse buraco com a interferência da luz deste buraco. Agora vamos ver uns videozinhos sobre essas coisas, cada uma delas. Então, vamos ver, share. Cadê? Aqui, share. Primeiro aqui, não. Esse aqui.